Hoje vamos falar sobre um thriller de ficção científica chamado Predestinação. Prepare-se para alguns spoilers à frente. Somos apresentados ao nosso personagem principal sem nome, vamos chamá-lo de agente por enquanto. Ele chega na fábrica para desarmar uma bomba. Ele ouve alguém se movendo atrás dele e pega sua arma. Eles entram em um tiroteio que perde um tempo precioso para desarmar a bomba. Ele tenta conter a explosão, mas queima seu rosto e o desfigura horrivelmente. Outro homem caminha em sua direção e lhe entrega sua mala que ele usa para desaparecer. Ele passa por uma reconstrução facial. Enquanto sua agência lhe entrega a medalha de honra informando que a próxima missão será a última. Ele contempla sobre o bombardeiro espumante. Um terrorista que ele nunca foi capaz de aprender em março de 1975. Que destruirá uma cidade e matará dezenas e milhares de pessoas. O médico revela sua nova face com a qual comenta que inclusive sua própria mãe não reconheceria. Suas cordas vocais também foram encurtadas mudando sua voz. Depois que ele se cura completamente, ele se prepara para sua missão final. Ele aparece no bar e vê outro homem sentar-se. Ele serve uma bebida para o homem como barman. O nome do homem é John, e ele é um escritor de histórias de confissão de mulheres que nosso personagem principal parece ler. O agente questiona como ele pode escrever essas histórias do ângulo de uma mulher, ao que John responde que ficaria chocado se soubesse. Por que o agente aposta a John uma garrafa cheia de álcool se ele está impressionado com a história de John, com a qual ele concorda alegremente? John começa a história dizendo quando ele era uma garotinha, o que choca o agente, mas ele diz a John para continuar. Quando John era um bebê, ele foi encontrado na entrada de um orfanato. Eles a chamaram de Jane quando Jane estava crescendo. Ela se sentia diferente das outras garotas, ela era fascinada por sexo, e como todos os corpos funcionam juntos. Ela sempre se envolveu em brigas, mas ela é sempre uma. Ela era muito mais forte do que as outras meninas e às vezes até mesmo os meninos. Ela era muito inteligente também, e tirou todas as suas provas um dia. Quando ela estava crescida, ela conheceu o Sr. Robertson, que a alistou como uma candidata para o programa espacial em que ela se destacava nos exames e superou todas as garotas lá. O único problema é que ela não se dava bem com ninguém, o que resultou na briga com outra garota e fez com que ela fosse expulsa. Ela pegou todos os empregos e estudou onde conheceu outro homem por quem se apaixonou. Com ele a tratou com uma gentileza que ninguém tinha antes, mas um dia, sentado no parque, ele diz a ela para esperar por ele e nunca mais voltou. Ela ficou grávida do filho do homem e deu à luz uma menina, mas o médico disse a ela uma notícia que ela não podia acreditar. Aparentemente ela tem dois conjuntos de órgãos sexuais masculinos e femininos. Seus órgãos femininos foram danificados no processo de parto, e os médicos tiveram que removê-los. Eles reconstruíram seus órgãos masculinos e ela agora deve viver como um homem. Ela chama seu bebê de Jane, pois sabe que deve mudar seu próprio nome. Agora que ela é um homem. Logo depois que o bebê foi sequestrado, e eles nunca encontraram seu paradeiro, ela parou de se olhar no espelho. Quando ela se torna alguém que ela não reconhece mais, John diz ao agente que esta é a razão pela qual ele pode escrever suas histórias da perspectiva de uma mulher, porque ele costumava ser alguém. O agente olha para ele seriamente e pergunta a John o que ele faria se ele encontrasse o homem que o deixou, ao qual John responde que o mataria em um piscar de olhos. O agente então revela que ele realmente sabe quem John é, e ele também sabe onde esse homem está. Ele diz a John que ele pode trazer John para aquele homem e matá-lo sem ser pego. Ele também revela que está trabalhando com o Sr. Robertson, e que quer que John trabalhe para ele. Ele o convence a segui-lo até o porão. Ele mostra a John uma mala violenta, mas na realidade é um dispositivo que cria uma vigília temporal. Em outras palavras, uma máquina do tempo. O agente define seu destino para 1963 e caminha em direção a John enquanto ele ainda está em descrença. Os dois agarram o dispositivo e desaparecem. Eles aparecem novamente em um local diferente enquanto John está hiperventilando do estresse de viagem no tempo. Ele explica que trabalha para o Bureau Temporal, cujo objetivo é evitar que crimes aconteçam. Eles suspeitam que o homem que John quer matar é na verdade o bombardeiro Fisley, e isso seria um teste para saber se John pode se tornar um agente temporal. Eles precisam manter sua interrupção de tempo pequena, e não podem viajar mais de 53 anos do ponto zero, que é quando a viagem no tempo foi inventada. Antes de o agente sair, John pergunta a ele se este trabalho é solitário. O agente concorda, mas ele diz a John que mais do que qualquer coisa ele terá um propósito. John vai para a escola onde Jane encontrará o homem pela primeira vez, ele esbarra nela por acidente, e eles começam uma conversa. Em breve ele percebe que o que disse a Jane foi exatamente o que o homem que ele conheceu antes disse a ele, portanto, tornando-se aquele homem. O agente observa os dois de longe enquanto ele conclui sua missão. Ele contempla sobre sua última chance de parar o chocalho e desobedecendo ao time Bureau. Ele define o destino para 1970 e chega minutos antes de ser desfigurado pela explosão.
encontra o bombardeiro montando a bomba na fábrica e tenta prendê-lo. Lutam em luz fraca onde o agente não conseguiu identificar o Homem-Bomba. Eles estão uniformemente combinados, mas o Homem-Bomba obtém uma vantagem após uma longa batalha e deixa o agente inconsciente. Ele se levanta e encontra seu eu anterior queimando e desfigurando. O agente, portanto, seu eu anterior, a máquina do tempo, enquanto o homem olha para cima e se teletransporta para longe. O agente vai para 1964 e conhece o Sr. Robertson, onde ele lhe diz que deu um salto ilegal para tentar prender o Fils Le Bomber, mas falhou apesar de tudo. Ele diz a Robertson que completará sua missão final e aceitará a punição até que o agente do tempo sequestre a bebê Jane do hospital e a leve para o orfanato em 1945, ele remove suas etiquetas para que ninguém saiba de onde ela veio. Enquanto isso, Zai e Zhang se apaixonaram exatamente como deveria acontecer, eles se sentam no carro enquanto se beijam. O agente fez com que o orfanato os avisasse da chegada de Jane e se teletransportou de volta para 1963. Mas 3 meses depois de deixar John no passado, ele espera o gigante no parque. Quando John se vira e o vê, John diz a Jane para esperar por ele voltar e deixa John aponta uma arma para o agente. E está com raiva porque ele o enganou para que ele se apaixonasse por Jane. O agente explica que algumas coisas são inevitáveis e revelam quem ele realmente é para John. Ele leva John para a agência de tempo onde trabalhará com Robertson como um novo agente temporal. Robertson não pune o agente por sua infração, mas o parabeniza por sua aposentadoria. Robertson fala sobre como o bombardeiro chocante é importante para o time Birro, mesmo sendo um terrorista. O agente diz que quase parece que Robertson admira o criminoso que deveria capturar. Robertson dá um envelope com os novos detalhes para o bombardeiro Fisley e o agente se teletransportam para seu último destino. Um pouco antes da maior explosão do bombardeiro Fisley, que mata dezenas de milhares de pessoas, o agente chega e tenta desativar sua máquina do tempo. Mas surpreendentemente aparece um código de erro que ele tenta viver aposentado, mesmo comprando uma máquina de escrever, e começa a escrever histórias de confissão. Como costumava fazer, no entanto, o bombardeiro chocante continua voltando à sua mente enquanto ele examina todas as novas pistas do criminoso. Ele é capaz de rastrear o Homem-Bomba e decide fazer-lhe uma última visita. Ele chega na lavanderia e aponta uma arma para o terrorista. O Homem-Bomba se vira e acaba sendo uma versão mais antiga do próprio agente. O Homem-Bomba justifica sua morte declarando quantas vidas ele salvou porque matou pessoas que de outra forma teriam causado mais mortes. Ele tenta convencer o agente de que ele fez a coisa certa enquanto o agente jura que ele nunca se tornará o Homem-Bomba. O eu mais velho do agente diz que Robertson foi quem criou seu paradoxo e foi ele quem criou o Homem-Bomba propositalmente. O Homem-Bomba diz a ele que a única maneira de o agente não se tornar ele é se ele não mata seu eu mais velho. Mas isso também significa que mais pessoas morrerão como resultado do agente escolher matar o Homem-Bomba. Mas isso também significa que ele acabará se tornando terrorista, já que sua filosofia de matar um para salvar mais vidas é idêntica aos bombardeiros. Entretanto, John se prepara para sua primeira missão e descobrimos o que o agente disse a ele naquela noite no parque. Acontece que o agente não é outro senão a versão futura de John, e eventualmente se torna um efervescente. Então, o que vocês acham desse filme? Deixem-me saber nos comentários abaixo, e se vocês gostarem dos meus vídeos, pressione curtir e se inscreva para mais. Eu vejo vocês na próxima. Obrigado por assistir.